por favor, abra lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eu vou ter que ler no telão porque eu esqueci meus óculos. Olha que benção. Minha mãe falava assim: depois dos 30 você vai ver, a vista piora, os dentes começam a cair. É desse jeito. Essa semana um pilão meu estourou. Vou ter que ir no dentista, terça-feira tem radiografia. Aí a gente fala assim, bem que a minha mãe falava, né? Quantos já passaram por isso? Bem que a mãe falava. É desse jeito. Cadê aí a segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Nós vamos ler do 8 até o final, até o 23, amém? Diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém? Pode se assentar. Nós vemos aqui um texto que conta de dois reinos que estavam em guerra. E nós vivemos guerras diariamente, amém? Todos os dias nós enfrentamos uma guerra. E aí hoje pela manhã, era umas 5 da manhã, eu pedi ao Senhor uma palavra, eu abri a Bíblia e Deus me deu essa palavra. E eu comecei a estudá-la ali na minha casa, e o Senhor foi falando comigo, me apertando, me destruindo por dentro. E aí então, enfim, poder compartilhar com a igreja, amém? Então o que nós vemos aqui? Que o rei da Síria, o rei sírio, estava em guerra contra o povo de Israel. E quem era o povo de Israel segundo a Bíblia? Era o povo escolhido por Deus, não é verdade? Amém?
Então, ou seja, o povo que Deus escolheu estava sofrendo perseguição pelo povo sírio, os inimigos deles. E então, o que acontece com eles? Começam a querer montar estratégias para destruir o povo de Israel. No versículo 9, aí, você pode deixar sua Bíblia aberta nessa passagem, que nós vamos várias vezes retornar a ela, amém? O versículo 9 fala de um homem de Deus que orientava esse rei de Israel. Mas esse homem de Deus, chamado Eliseu, não gostava daquele rei. Mas ele, mesmo assim, orientava o rei, porque ele obedecia o Senhor. E Deus colocou um amor no coração de Eliseu por aquele povo. E Eliseu chegou a falar com o rei, nem queria olhar na sua cara. Está escrito aí no capítulo 3. Se você for ler aí depois, você vai ver essa história. Era o rei Jorão. Mas Eliseu, mesmo assim, transmitia os recados que Deus passava para ele, para passar para o rei. E aí, então, com as orientações do profeta, o rei tomava as suas decisões. O rei, então, com a orientação do profeta Eliseu, articulava o seu exército para derrotar o exército inimigo. Tamanha era a dedicação de Eliseu, que o rei inimigo chegou a pensar que dentro do exército dele tinha um dedo duro, tinha um espião. E aí o que o rei sírio faz? O rei sírio chama os seus conselheiros e fala assim: quem de nós, vocês têm que me falar quem de nós é o nosso espião, que está entregando tudo lá para Eliseu. Para o rei de Israel. E aí o conselheiro falou o seguinte: rei, majestade, não tem nenhum espião não. Quem está entregando tudo é o profeta Eliseu. Ele está contando tudo, até o que o Senhor fala dentro do seu próprio quarto. Então Deus usava Eliseu para transmitir para o rei de Israel, o rei que era do povo escolhido, tudo o que o rei inimigo estava fazendo. E aí sabe qual foi a atitude do rei? Manda capturá-lo. Ele não pode continuar nos entregando para o rei de Israel, que era o povo escolhido. Então, o rei sírio manda um exército ir procurar Eliseu. E ele recebe a notícia que Eliseu está escondido numa cidadezinha chamada Dotã, que a Bíblia relata aí. E essa cidadezinha fica no alto de uma colina, segundo os dados. Fica lá no alto de uma colina, uma cidadezinha pequena na época. E aí, durante a noite, aquele exército, aquela tropa inimiga, cercou a cidade de Dotã. Cercou a cidade de Dotã. Eliseu não conseguiria sair de lá. E aí quando foi de manhã, o servo do profeta Eliseu, um rapaz, chegou lá na janela, ou na porta, não sei, mas eu sei que ele pôs a cara para fora e viu lá embaixo aquele exército. E aí sabe o que ele faz? Ele grita para o profeta: meu Senhor, o que nós faremos? E quantas vezes na nossa vida nós nos encontramos cercados pelo inimigo? O inimigo às vezes não são só pessoas, são situações, enfermidades, problema conjugal, problema familiar, angústias, tristezas, enfermidades. E nós nos vemos cercados como aquele jovem se viu ali. Aos olhos humanos eles tinham escapatória. Uma cidadezinha, uma vilazinha que não tinha exército, porque o exército ficava onde? Em Samaria, que era a capital daquele reino. O profeta estava ali desguarnecido, não tinha ninguém para defendê-lo. Se tivesse meia dúzia de camponês ali com uma espada ou com uma enxada. Mas Eliseu sabia em quem ele confiava. Eliseu confiava no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos. Amém? E nós precisamos
olhar para o inimigo do alto do monte, mesmo se a gente estiver cercado, e saber em quem nós confiamos. Amém? Nós precisamos olhar para as situações e ver que Deus está pelejando por nós. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você está cercado? O inimigo montou um cerco contra você? Você não está vendo a solução para os problemas, para as dificuldades? Você acha que não tem como lutar contra esse inimigo? Eu te falo, às vezes humanamente falando é impossível. Humanamente falando é impossível. Mas a gente tem que fazer como Eliseu fez. Sabe o que ele disse para aquele rapaz, o seu servo? Se puder acender essa luz aqui para mim, ó, que ficou meio escuro aqui, por favor. Sabe o que ele fez? O profeta respondeu para aquele jovem: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que os que estão com eles. E aí eu imagino aquele rapaz olhando assim para o profeta e falar assim: bugou. Que é a nova palavra da nova geração aí, né? Bugou. O que é bugou mesmo? Endoidou, né? Surtou, endoidou. Como? Lá embaixo tem um exército numeroso e nós aqui em cima nesse vilarejo. Bugou o profeta. E aí o que o profeta faz em seguida? Ele ora. Ele faz uma oração. Sabe por quê? Porque Eliseu tem convicção de quem está com ele. Resumindo, o que Eliseu disse aqui foi assim: o que no Novo Testamento fala para nós, o que a Bíblia diz para nós: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Maior é o que está em nós. Vamos supor que vamos contabilizar os exércitos inimigos. A Bíblia diz que lá na revolta de Satanás, quantos anjos caíram com ele? 1/3. Então significa que 2/3 estão com quem? Vamos supor, eram 900 anjos. Claro que é muito mais. Mas eram 900 anjos. 1/3 dá quanto? 300. Quantos que ficaram no exército de Deus? É mais numeroso ou não é? Foi isso que Eliseu fala. Muito mais numerosos são os que estão conosco. E aí o menino bugado lá, o profeta ora por ele. O profeta vai e ora. Aí no versículo 17 diz o seguinte: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então sabe o que aconteceu naquela hora? Os olhos do rapaz se abriram. Foram esses olhos aqui? Não. Foram quais olhos? Os espirituais. Nós precisamos olhar as situações com o olhar espiritual. Fala para o seu irmão aí: olhe para as dificuldades, para os problemas, para os inimigos, com olhos espirituais. Amém? Pare de olhar com o olhar carnal. Nós vivemos no mundo espiritual o tempo todo. E estamos vivendo no mundo espiritual, num corpo carnal. Nós já falamos sobre isso. Nós somos alma, corpo e espírito. Se você tiver curiosidade, pega lá no YouTube, no canal da igreja. Tem lá uma pregação explicando sobre isso. E Eliseu ali então pede que Deus abra os olhos daquele jovem para que ele visse o que estava acontecendo naquele lugar. E o que a Bíblia diz aqui? Que o rapaz olhou e viu as colinas. Não, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de... Aos olhos carnais, eles estariam o quê? Derrotados, mortos. Mas aos olhos espirituais, o Senhor tinha colocado um exército ali
para protegê-los. E é isso que o Senhor faz comigo e com sua vida. O Senhor faz isso com aqueles que são fiéis, com aqueles que temem ao Senhor, aqueles que obedecem a sua palavra, são cercados por cavalos e carros de fogo ao nosso redor. Amém? Não, mas vocês entenderam, amém? Amém. A gente não pode se acostumar com isso não, nós temos que glorificar o Senhor. O problema do crente é que ele se acostuma com essa palavra. Essa palavra precisa bater em nós, e nos ferir, nos alegrar, nos encher de esperança, porque ao nosso redor existe um exército de anjos pelejando por nós. Amém? E a Bíblia diz o quê? Que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Está lá no Salmo 46, deixa eu ver se é 46 mesmo. Salmo 25, versículo 14, o Senhor revela os seus segredos aos que o temem. E isso aqui foi uma coisa que Deus mandou Eliseu fazer para revelar para aquele jovem quão grande e poderoso é o Senhor nosso Deus. Amém? Você precisa olhar para a situação que você está enfrentando e olhar não para ela como que é uma dificuldade intransponível, que é impossível de vencer, mas você tem que olhar para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e ver o que Ele pode fazer para mudar aquela situação. Amém? Amém? E aquele rapaz viu e ficou maravilhado. Ele viu o poder protetor do Senhor ao redor de Eliseu. E essa palavra aqui nos mostra, que nós lemos, dessas carruagens de fogo, que existem anjos ao nosso redor. As crianças têm anjos perto delas. Nós adultos temos anjos. Eu quero abrir um parênteses aqui para te mostrar e provar isso. Abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Evangelho de Mateus, deixa aberto lá também em 2 Reis, que depois você vai voltar lá. Evangelho de Mateus, capítulo 18, só um parênteses para não deixar dúvida, amém? Mateus 18, versículo 10, diz assim, quem está falando aqui? Jesus está falando. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. Os anjos de quem? De quem? Dos pequeninos. Estão sempre diante nos céus, vendo a face do Senhor. Então, tem anjos acompanhando as crianças? Jesus disse que sim. Se algum teólogo diz que não, dá uma bibliada na cabeça dele. Então, manda ele rasgar a Bíblia, porque o Evangelho de Mateus, aqui, capítulo 18, versículo 10, Jesus declara isso. Agora, vai mais para frente um pouquinho, capítulo 26, versículo 53. Jesus diz o seguinte também, porque ele sabe que existe um exército de anjos para proteger os filhos de Deus. E ele fala isso. Jesus fala o seguinte: você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Nós temos um exército de anjos batalhando por nós. A Bíblia declara isso, nós precisamos tomar posse disso, amém? E no versículo, vamos voltar lá no livro dos Reis. No versículo 18, Eliseu ora para Deus cegar os inimigos. Eliseu não orou para Deus ir lá e fulminar eles e matar eles todos. Se Eliseu tivesse orado, eu creio que Deus faria. Porque ele era assim com o cara lá de cima, com o Senhor Todo-Poderoso. Eliseu era assim, ó. Eu creio que se ele fosse lá e pedisse, o Senhor atenderia. Mas a oração dele foi o quê? Fere estes homens de cegueira. Então, o Senhor atendeu o pedido dele e cegou aquele exército inimigo. Mas cegou fisicamente? Não. Cegou espiritualmente. Mas como assim, pastor? O exército precisava voltar para casa ou ser derrotado em algum momento. Amém? E assim, os nossos inimigos também precisam ser confundidos. Nós precisamos orar ao Senhor diante das situações da nossa vida. O Senhor Deus é aquele que peleja por nós, amém?
Então, se for preciso, Deus cega os nossos inimigos para nos salvar. Então eles chegaram lá, aquele exército chegou lá procurando Eliseu, que eles queriam capturá-lo. Mas Eliseu chega perto deles e eles não reconhecem Eliseu, porque eles estavam cegos. Estavam cegos. Então Eliseu diz para os inimigos dele: este não é o caminho, nem essa é a cidade que vocês procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Ou seja, Eliseu tinha uma estratégia que Deus tinha dado para ele. Eliseu não confrontou aquele exército, porque senão ele ia ser derrotado. Mas Deus abriu o entendimento de Eliseu, abriu o entendimento daquele rapaz, que era o servo dele, e cegou aquele exército inimigo. E Deus vai fazer cegar os seus inimigos, amém? Em nome de Jesus, amém? Deus deu sabedoria a Eliseu de como agir, e nós precisamos buscar essa sabedoria no Senhor, de como nós devemos agir diante das situações. Eles não reconheceram Eliseu, então Eliseu foi e guiou aquele exército até a cidade de Samaria. É como se nós tivéssemos aqui, o reino fosse o estado de Minas Gerais, e nós estivéssemos aqui em São João del Rei, e tivéssemos que ir para Belo Horizonte. Então Eliseu foi guiando esse exército até a capital do reino, porque lá era a cidade de Fortaleza. E aí, quando chegou lá, Eliseu estava levando eles para uma armadilha. Eliseu levou aquele exército para dentro da fortaleza. E aí na hora que chegou lá dentro, no versículo 20, diz o seguinte, que Eliseu entrou na cidade e disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que eles possam ver. Eu imagino a cena, aqueles homens, na hora que eles se deram por si, que eles estavam dentro da cidade de Samaria, cercados pelo exército do povo de Deus, cercados pelo povo de Israel. Você pode imaginar a reação desses soldados ao verem aquilo? Eles devem ter ficado desesperados. Desesperados. Onde eles entraram? Como nós chegamos até aqui? Por que nós viemos? Como que nós não vimos que aqui era Samaria? Seus inimigos estarão confundidos, amém? Em nome de Jesus, amém? A doença vai ser confundida e ela vai sair do corpo, a depressão vai embora, a osteoporose vai embora, todo o mal vai embora em nome de Jesus, todo espírito de confusão vai embora, em nome de Jesus. Nós precisamos confiar nesse Deus. E aí o que acontece então? Eliseu pediu para Deus tirar a venda dos olhos, e aí eles viram que estava dentro de Samaria. E o poder de Deus transformou aqueles que queriam capturar Eliseu em capturados. Aqueles guerreiros que foram para capturar ele, foram capturados por ele. E aí no versículo 21, o rei pergunta para Eliseu se devia matar aquele exército. Nós queremos a morte dos nossos inimigos? Queremos? Não. Dos inimigos, pessoas que eu estou falando aqui. Não, não queremos isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A resposta de Eliseu no versículo 22 é não. Eliseu fala não para o rei. Não, não vai matar eles. Por acaso o Senhor costuma matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixa que voltem para o seu senhor. Mas como assim? O exército queria matar Eliseu, queria derrotar ele. Eliseu captura eles e leva eles lá para dentro da cidade de Samaria, para aquela fortaleza, para depois dar comida a eles e mandar eles irem embora? Como assim? Não está contraditório isso? Mas existe um princípio que nós precisamos aprender nessa noite. Deus aqui, Ele não permitiu que o rei de Israel ganhasse na batalha.
para mostrar que todo o poder vem dele. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Amém? Tudo vem dele. Todo o poder, toda a força que é necessária na nossa vida vem dele. E nós precisamos entender isso nessa noite. Tudo vem do Senhor. O propósito de Deus era mostrar que a segurança do povo de Israel dependia do Senhor e não das forças e das estratégias militares. Dependia do Senhor, somente dele. Somente dele. Então, como que Eliseu então derrotou esse exército? Sabe com quê? Com bondade. Fala para o seu irmão aí, com bondade. Versículo 22, a parte B, diz o seguinte: manda-lhes servir comida e bebida, e deixa que voltem ao seu senhor. O próximo diz o seguinte: então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Foi com bondade que Eliseu cessou aquelas picuinhas e aquela guerra. E aí eu fui no dicionário procurar o que era bondade. Bondade significa qualidade de quem tem alma nobre e generosa, e é naturalmente inclinado a fazer o bem, benignidade, benevolência. Você é inclinado a fazer o bem? Nós temos almas nobres? Nós estamos cheios de benignidade? Ou nós estamos querendo cantar aquela música: minha vingança hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vingança hoje tem sabor de mel. Essa música é a música da vingança, viu? Vai parar no YouTube. Mas é a música da vingança. Se você olhar aquela letra, fala inteiramente de vingança. E nós não podemos ter isso no nosso coração, amém? A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Com a bondade, então, Eliseu terminou com a picuinha entre aqueles dois reinos, entre a Síria e o povo de Israel, a Samaria. E é com bondade que nós venceremos toda picuinha, toda a guerra. A Bíblia diz que a palavra branda cessa o furor. Nós precisamos dessa palavra nas nossas vidas. É com bondade que devemos tratar os outros. Fala para o seu irmão: é com bondade que devemos tratar os outros. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, nos mostra sobre isso. No Novo Testamento diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E hoje eu tive uma prova na minha vida que eu tive que exercer isso, aí eu perdi a paciência, e aí eu fiz uma coisa, tive que pedir perdão, porque nós temos que o quê? Ser bondosos. Nós não devemos retribuir o mal com o mal. Isso é coisa do passado. Olho por olho, dente por dente. Não é o que nós vivemos hoje. Não é. Jesus falou para nós não vivermos assim. Não, mas o meu esposo me fez um mal hoje. Eu vou lá, vou fazer vingança nele. Vou pôr o dedo na sopa dele hoje, só para o desaforo dele. A mão suja. Dedo sujo. Depois que eu sair do banheiro, ainda por cima. Vou retribuir o mal para ele. É assim que deve ser? Hoje eu vou pôr pimenta na sopa dele. Pode pôr na minha um pouquinho só, tá, amor? Que eu gosto. Mas, brincadeiras à parte. Nós devemos retribuir o mal com o mal? Não. O que nós temos visto são casais, familiares, pais e filhos passando por tantos problemas, porque não conseguem não retribuir o mal com o mal. Querem a todo custo dar o troco. Querem a todo custo se vingar do outro.
E aí fere o cônjuge, fere o filho, fere a mãe, fere o irmão, fere o companheiro de trabalho, fere o colega da escola, porque quer lá dar o troco, quer ir lá ferir. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz para nós não retribuirmos o mal com o mal. Então nós temos que retribuir o mal com o quê? Com o bem. Jesus nos fala isso. Daqui a pouco nós vamos ler uma passagem, Jesus fala isso. Agora nós vamos lá em Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz o quê? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Sejam bondosos e compassivos. Nós precisamos ser humildes, amorosos, amáveis uns com os outros. E aí a Bíblia fala o quê? Perdoando-se mutuamente. Eu te perdoo, me perdoa em nome de Jesus. Nós precisamos nos perdoar o tempo todo. Mas pastor, é porque você não conhece meu marido. Aquilo lá é o cão chupando manga. Pastor, você não conhece a minha esposa. Aquela mulher lá, quando está nos dias de emoção total, que a mulher lá é o demônio. Ainda fala demônio ainda. Não, são filhos e filhas amados do Senhor. Amém? Pastor, você não conhece meu filho é tentado. Crente não fala isso não, irmão, amém? Você tem que falar, meu filho é uma benção. Minha filha é uma, meu esposo é uma, minha esposa é uma, minha sogra é uma, meu sogro é uma. Na hora que fala sogro e sogra, mexe na ferida, né? Mas nós temos que declarar isso, em nome de Jesus, amém? Não devemos pagar o mal com o mal, nós devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, amém? Devemos fazer tudo para viver em paz com todos. Esse deve ser o nosso objetivo como cristão. Mas vai surgir situações que vai ter problema? Vão. Várias vezes na nossa vida nós teremos problemas, situações, mas nós temos que fazer como Eliseu, demonstrar bondade. Bondade. Eliseu terminou uma guerra ali, demonstrando bondade. A atitude de Eliseu foi para promover a paz entre os reinos. Vamos abrir lá em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do 17 ao 21. Olha o que a palavra de Deus traz para nós, para nos ensinar e nós meditarmos nela. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21. Olha a instrução que tem para nós. Mais uma vez, não retribuam ninguém mal por mal. É à toa que a Bíblia está trazendo isso várias vezes para nós? Não é à toa, nós precisamos aprender isso, nós precisamos meditar nisso. Deus não colocaria várias vezes na Bíblia por acaso. É porque Ele sabe, Deus sabe o nosso coração humano como é duro, como o nosso coração é difícil de ser quebrantado. E aí Deus deixa várias vezes as instruções para nós não retribuirmos o mal com o mal. Amém? Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o... Olha que ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou para nós. Assim como o apóstolo Paulo declara, assim como Eliseu fez e trouxe essa grande lição para nós.
Jesus também nos ensina sobre isso. Jesus, no Sermão da Montanha, ele declara isso para nós. Outro dia eu achei interessante o pastor Paulo, acho que foi o Paulo Giovanni que falou, que teve um cara de uma religião, tá, quem que foi mesmo? Que falou do Sermão da Montanha. Foi você que falou isso? Não, algum pregador aqui na igreja falou que um desses grandes líderes religiosos falou assim, que se tirasse tudo do cristianismo, tirasse tudo do espiritismo, tirasse tudo da Umbanda, tirasse tudo do budismo, que se tivesse só o Sermão da Montanha, que Jesus declarou, a humanidade inteira seria salva. Jesus, ele traz para nós um ensinamento precioso. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 45. Diz assim, Jesus falando no Sermão da Montanha, ele estava ali ensinando, e isso serve para nós hoje, amém? Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os... É difícil, não é? É difícil a gente orar por aqueles que nos perseguem. Fala assim com seu irmão aí. Eu te encorajo, pela palavra do Senhor, a orar por aqueles que te perseguem. Eita glória, hein? Foi desafiado aí, hein, irmão? Vamos lá, versículo 45. Para que vocês venham a ser de seu Pai, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então existe uma condição aqui? Existe. Jesus disse que o quê? Quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Então existe uma condição para nós sermos filhos, amar o nosso próximo. E no versículo anterior, volta aí para mim o 44, por favor. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então, para nós sermos filhos, nós temos que fazer isso aqui. Difícil, né? Orar por aqueles que nos perseguem, mas é uma condição para sermos filhos. É uma condição. O próprio Jesus falou. Se teólogo algum falar, você dá uma bibliada na cabeça dele, porque Jesus falou isso aqui. Aí continuando, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Não importa se você está cercado por um exército inimigo. Não importa se você está passando dificuldade no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho. Não importa a situação que seja, Deus pode mudar qualquer situação. Incede o louvor, por favor. Seja fiel ao Senhor. A fidelidade do Senhor se expressa como? Em obediência e submissão. E submissão. Nós precisamos do Senhor todos os dias das nossas vidas. Amém?